Você tem de começar o seu dia sabendo sobre isso, viu? 5 estados estão em alerta por causa da crise hídrica. A gente chama atenção para esse assunto que já afeta o sistema de energia. Aliás, a partir de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica começa a aplicar o nível mais alto de tarifas. Com isso, o que acontece? A consequência vai para quem? As contas de energia de todos nós consumidores do país podem ficar mais caras de acordo com o consumo de cada um. E essa medida é porque o mês de junho começa com os principais reservatórios nos níveis mais baixos para esta época do ano. Bom, para ter uma ideia, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para 5 estados: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Esse alerta indica que os reservatórios que fazem parte da bacia do Paraná devem passar por um período de seca pelo menos até setembro. Nós vamos conversar agora sobre as perspectivas para o fornecimento de energia para o Brasil neste período de seca com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Nós corremos o risco de que aconteça agora em 2021 o que aconteceu há exatamente 20 anos, em 2001, racionamento de energia? Bom dia a todos, aqui na CNN. Eu acho que a gente corre o risco, né? Não dá para afirmar que vai haver no segundo semestre um racionamento semelhante ao que houve em 2001, 2002. Mas o risco, cada dia que passa, fica mais alto, né? A gente tem 2 riscos, Rafael, no segundo semestre. O primeiro risco que eu falo é o que a gente chama de um déficit de potência, né? Você pode ter corte de carga em algumas cidades, algumas regiões brasileiras. O que é um corte de carga? Você está em sua casa, vendo a sua televisão, de repente a luz vai embora e demora 2 horas, 1 hora, 3 horas para voltar. O último grande corte de carga que a gente teve no Brasil, que todo mundo está lembrado, foi no Amapá, né, quando você teve aquele problema do incêndio nas subestações daquele estado. O outro problema que a gente pode ter no segundo semestre é o que a gente chama do déficit energético. Aí sim seria um racionamento semelhante a 2001, 2002. A situação é difícil. A gente está com o nível de reservatório aí previsto para agosto na faixa de 20% ou até menor. Outubro, menos ainda, 10% ou menos de 10%. E as chuvas, né, para valer, elas só voltam no final de novembro, início de dezembro. Então a gente vai ter aí um agosto, setembro e outubro, talvez parte de novembro, com grandes emoções no setor elétrico, né? E como você falou, se vai faltar energia, a gente não pode afirmar, mas que as tarifas vão ficar mais elevadas, com certeza vão ficar, e como já foi colocado, a partir de junho você já tem aí a bandeira vermelha nível 2. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que foi um erro de planejamento, né? A gente já poderia, por exemplo, no curto prazo, em janeiro, fevereiro, ter colocado essa tarifa aí de nível 2 de energia para desestimular o consumo. Acho também que o preço da energia transacionada no mercado, que é o que o pessoal chama aí no jargão técnico de PLD, está em 250, 300, já deveria estar no teto, que é algo como 530, para incentivar também que todo mundo ligue usinas, né, geração que não seja hidráulica para conservar um pouquinho mais a água. E o erro de planejamento vem lá de trás, né? O Brasil optou por uma matriz elétrica baseada em muita fonte intermitente, né? Que é a fonte intermitente? É hidrelétrica a fio d'água, que só gera quando chove, energia solar, energia eólica, e abriu mão da segurança do abastecimento, né? Antigamente, a segurança do abastecimento era feita por hidrelétricas com reservatório. Essas hidrelétricas foram proibidas de serem construídas no Brasil, e aí a gente agora está vivendo esse risco. Se você tivesse ligado térmicas a gás, com pelo menos 70% do tempo, as térmicas mais baratas, de 250, 300 reais há 1 ano atrás, 2 anos atrás, esse risco de faltar energia hoje seria 0, né? Mas não foi feito isso, então agora, no curto prazo, realmente a gente vai ter problemas sérios para enfrentar. No longo prazo, médio prazo, a gente já está vendo aí o governo anunciar um leilão em dezembro de térmicas, né, que a gente chama de leilão de capacidade, para dar mais confiabilidade ao sistema. Esse leilão, volto a repetir, podia ter sido feito há 2, 3, 4 anos atrás. Mas, enfim, está indo bem, a gente vai tentar, então, resolver esses problemas de mais longo prazo. Adriano, uma dúvida. Esse momento de pandemia pode ter feito com que mais pessoas em casa tenham consumido mais e a gente tenha tido o agravamento dessa situação? Ou, independentemente disso, se nós estivéssemos todos na rua, sem consumir tanta energia dentro de casa, nós estaríamos enfrentando esse momento? Então, com certeza.
enfrentando esse momento. O momento hoje é explicado, né, porque 65% da energia gerada no Brasil ainda é com água, né, Elisa? Então, o problema todo que está acontecendo é que a gente está com o reservatório muito vazio, né? A gente vem sofrendo isso desde 2013, mas a gente não tem tido problema de falta de energia por dois motivos. Primeiro, que há 10 anos a economia brasileira não cresce, ela cresce menos de 1%. E segundo, a chuva tem sido um pouco melhor em anos anteriores, esse ano muito. Então, a questão realmente é a falta de água no reservatório. Volto a repetir, a gente optou por uma matriz elétrica onde o Brasil é muito refém do clima. Nós somos refém da água, somos refém do vento e somos refém do sol. Então, a gente precisa trazer mais segurança de suprimento para essa matriz elétrica brasileira. Professor, a gente tem agora uma previsão de crescimento da economia para os próximos meses. Finalmente, uma retomada da economia. E aí sim, a gente imagina que a indústria retome com tudo. Isso eu acredito, o senhor vai me dizer, que torna o nosso problema um pouco mais grave. Eu lhe pergunto, o consumidor, é ele que tem que pagar essa conta mesmo de aumento da tarifa da energia para a bandeira vermelha? Tem uma outra maneira de fazer isso? Olha, Luciano, não tem não. Nesse curto prazo, quer dizer, a única maneira é você realmente elevar a tarifa para estimular o consumidor a reduzir consumo, né? A gente não tem outra alternativa, né? No curtíssimo prazo. No médio e longo prazo, a gente volta a dizer, temos que investir um pouco em aumentar a confiabilidade do sistema para que a gente tenha tarifas de energia mais competitivas ou mais baratas. Agora não tem jeito. Segundo, eu acho que essa retomada do crescimento que muita gente está falando, o mercado financeiro em particular, a gente ouve números aí de crescimento 5%, eu acho que é muito otimismo, né? O Brasil vai ter, nesse segundo semestre, né, 3 riscos aí que vão dificultar a retomada do crescimento. O primeiro risco é o risco Covid que a gente está vendo aí. Muita gente até fala da possibilidade de uma terceira onda. O outro risco é o risco hídrico, que a gente agora vai passar a conviver com ele, com esses reservatórios vazios. E o terceiro, o risco inflacionário, né? Porque essa tarifa de energia elétrica também, ela vai colaborar bastante, né, para que a inflação assuma patamares que ninguém desejava, né? E ano que vem, Luciano, a gente vai ter esse problema também. Vamos ver se a gente consegue passar 2021 sem nenhum tipo de corte de energia, sem nenhum tipo de falta de energia, seja corte de carga, seja racionamento, mas 2022 o problema vai continuar. Em 2022 nós teremos também tarifas muito elevadas. Lembra que em 2020 o governo fez aquela conta Covid com as distribuidoras de energia elétrica. Esse início do ano também o governo diferiu uma série de tarifas, como de Itaipu, que é dolarizada, para que não houvesse aumentos, né, de tarifas acima de 2 dígitos. Isso tudo vai estar sendo acumulado para 2022. Então, 2022 a gente vai ter, não vou dizer que vai ter falta de energia, também não dá para falar isso, mas que as tarifas vão continuar bastante elevadas, eu não tenho dúvida.